Boa noite, irmãos. Todos são alegres por estarem na casa do Senhor, digam amém. Graças a Deus, né? Bom estarmos na casa do Senhor, né? Juntos podemos nos apresentar diante do nosso Deus. Então, graças a Deus por estarmos aqui. Abra comigo a palavra do Senhor lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já terminamos a primeira carta, né? Estamos na segunda carta. Nós estamos ali no capítulo 3, né? Começamos o capítulo 3, chegando até o versículo 6, né? 5 ou 6. Nós vamos ver aqui a palavra do Senhor. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 3, né? Versículo 1 até os versículos subsequentes. Nós chegamos até o 9. Só conferindo aqui. É isso aí. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Se os irmãos forem encontrando, vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre este culto. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque o Senhor nos abençoou de uma maneira tão grande nesse dia. Nós clamamos, Pai, seja conosco agora neste culto, dirige as nossas vidas, faz de nós somente nas tuas mãos, para que aquilo que for feito aqui nessa noite possa reverenciar, glorificar o teu nome, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Seja conosco, Pai, ensinando-nos também a tua palavra. Abençoe cada irmão, cada família, cada pessoa que está aqui, por aquelas que estarão chegando, por aquelas, ó Pai, que estão possibilitadas, que o Senhor esteja dando possibilidade a elas também. Obrigado por estar aqui, pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos cantar, irmãos, o irmão Axel vai chegar, ele vai dirigir esse momento de louvor. Vamos louvar o Senhor com entusiasmo, né? Deus é merecedor de honra e glória. Vamos fazer o nosso Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Amém. Vamos louvar então nosso Deus, que é maravilhoso, com o primeiro hino desta noite. Sempre cuidará de mim. Nosso Deus sempre cuida e nunca vai deixar faltar nada, acredito, para cada um aqui. Você senta? Um minutinho.
mim, meu mestre, por prazer e compaixão sem fim. Tenho como tirar o do pecado, socorrer-me a mim. Amém? Não tem outro que possa tirar o nosso pecado, não tem outro nome. É o nosso Jesus que sempre cuida de nós. Amém? O próximo hino é o 188. O poder do sangue. O teu pecado não queres pecar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Talvez a sua língua escapar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, somos sangue de Jesus. A poder, sim, como obrigado, pode ser no nome de Jesus. Queres quando a vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres dominar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder, sim, como pecador, pode ser no nome de Jesus. Meu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se podem tirar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder, sim, como pecador, pode ser no nome de Jesus. Queres sentar no serviço leal, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás o seu sangue poder. A poder, sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder, sim, como pecador, pode ser no nome de Jesus. Amém. A única forma de nos purificar é o sangue maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Os irmãos possam se sentar. Vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Logo após, as crianças possam estar chegando. Oremos. Santíssimo Pai, amado e bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de entrar em sua maravilhosa presença, para te agradecer por esse Deus grandioso, por esse Deus poderoso, esse Deus para nós inexplicável, grandioso, perfeito, Pai amoroso. Muito obrigado, meu Pai. Nós te damos graça, porque nós temos tão pecadores, dia após dia, andando contigo, e o Senhor sempre pronto a nos perdoar, sempre a nos ouvir, sempre a cuidar de nós, como nós já
estamos sempre nos purificando, sempre sendo, vamos comigo, nós te damos graças por esse Pai, Deus maravilhoso. Senhor, receba agora nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, desde já de muito trabalho no nosso coração, nessa área, na área financeira. Prepara a nossa vida, nosso ser, para que nós possamos administrar o dinheiro que o Senhor tem nos dado. Trabalhe nosso coração, nossa vida. Nós precisamos aprender a trabalhar com o dinheiro que o Senhor tem nos dado. E volte nossos corações para a tua causa, para a tua casa, para a tua obra, Senhor. Nos ajude, desprenda nosso coração. E o coração fervoroso para essa área, Senhor. Porque, sabendo usar o dinheiro que o Senhor tem nos dado, nós iremos contribuir, nós iremos conversar, e o Senhor sempre irá encher o nosso cerebro, Senhor. O Senhor sempre tem prometido na tua palavra. Amém. Nós vamos agora dizimar ao Senhor e ofertar ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, para a nossa pequenez. Trabalhe em nossos corações mais uma vez diversos, trabalhe para as nossas crianças. Receba nossas ofertas, Senhor. Desprenda nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Próximo número é o 187, né? Próximo não, é o nós vamos conseguir cantar. Por favor, preste atenção na letra desse. Amém. Próximo nível está sendo forte, mas volta só o começo desse hino. Faça mais uma. Cabeça ensanguentada, erguida para o bem. De espinho coroada, por fé os meus olhos veem. De todos desprezado, eterno vencerá. Por todas as cidades meu ser adorará. A tua alma oprimida foi pelo pecador, por mim, por você. Por toda a transgressão foi minha, foi nossa. Mas quem pagou a dor foi eu, mas tua foi a dor. Eu venho contristado, mereço a tua dor. Concede-me tua graça. Ó, dá-me teu favor. Graça é o que mesmo? Favor merecido, é isso que eu consigo. Te dou louvor eterno, bendito Salvador. Por tua dor e morte, por teu divino amor. Por tua dor desejo, tua graça me ensina. Muita coisa espero, entrego a ti o meu ser. Dessa forma, ele padeceu na cruz por nós. Esse é muito bonito. Sofrendo nossa culpa. Nós que deveríamos estar lá. Nós poderíamos todos aqui, todos morrer lá na cruz, não ia dar aí. A única forma de pagar que Deus fez, pagando na cruz. Então, nosso Deus, nosso Jesus e o Espírito Santo eles são maravilhosos. Então, nós louvamos esse Deus e nós entregamos nosso ser a Ele. Vamos colocar de pé, louvar o último dessa noite, que é o 39, Castelo Forte.
Amém. O grande acusador já condenado está. Amém por isso? Ele já está condenado. Infelizmente, né? Ele ainda está aqui nesse século, o Deus desse século, nós possamos confiar no nosso castelo forte e ele vai cair. Aliás, vai cair não, né? Já caiu, né? Ele já está condenado, mas vai chegar a hora que nós iremos reinar eternamente. Os irmãos podem se assentar. Vamos falar agora para a divisão dos homens. Pode falar. Ah, pastor? Só um minutinho, pastor. Sei que avisar o irmão Marcelo, mas é só um recado, né? Então vamos ajudar as crianças, né? Lá na hora da oração, os pais, né, orientem as crianças, né? Então a Débora está tendo dificuldade para as crianças orarem, né? Nós queremos brincar, né? Então agora é o momento da oração, não é para brincar, né? Agora é para orar, né? Então vamos concentrar nisso, tá bom? E os pais nos ajudem nesse sentido. Mas se precisarem, né? A Débora manda chamar, né? Os pais dão um socorro para nós, ok? Agora sim, né? Vamos fazer a divisão das crianças do fundo, homens, mulheres e jovens. Vamos dividir os jovens com homens e mulheres, tá? O Domingo está fazendo uma prova lá no fundo, talvez ele tenha por chegar aqui ainda um pouquinho, mas ainda está nessa prova.
Bom, irmãos, vamos passar um momento de estudo da palavra. Abra comigo lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós temos um pouquinho de tempo, né? 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós passamos aqui, né, falando sobre a defesa da verdade. Então, nós passamos aqui o primeiro ponto, aliás, nós não terminamos, nós estamos aí no primeiro ponto, que é a conciliação. Então, nós já vimos, letra A, o sofrimento de Paulo é recíproco, a igreja estava sofrendo, mas Paulo também estava. Letra B, segundo, né, subponto, o desespero de Paulo é aliviado, né, por conta desse sofrimento. Paulo disse que foi também consolado, né, por Deus e foi aliviado por algumas questões que estavam ali sendo tratadas, né? O C ali, a ausência de Paulo é justificada. Os irmãos queriam que Paulo estivesse presente, mas ele justifica porque não está. Nós estamos ali, irmãos, na letra D, que é o número 4, a superior revelação de Paulo. Então, lembrando os irmãos que nós estamos falando sobre o questionamento de algumas pessoas que estavam na igreja, ou pessoas que vieram de fora da igreja de Corinto, questionando se Paulo era apóstolo ou não. Então aqui, irmãos, Deus inspira Paulo para escrever no capítulo 3 que a revelação que Deus havia dado a Paulo, ela era até superior àquela que aqueles outros que estavam chegando ali estavam dizendo. Então vamos lembrar, irmão, nós estudamos o livro de Gálatas, os irmãos lembram? O livro de Gálatas fala sobre o judaísmo. Então no livro de Gálatas está ensinando a respeito da salvação que é Cristo mais alguma coisa. Ou seja, basicamente salvação por obras, salvação por lei, e é uma salvação que tira todo o mérito do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre quando coloca Cristo mais alguma coisa, né, é chamado de judaísmo, né? Então, hoje nós chamamos e falamos que as pessoas que vivem assim, né, estão crendo numa salvação por obras, estão sendo legalistas, né? Estão usando a lei de maneira que possa justificar. Nós sabemos que isso a Bíblia condena, aliás, né? A salvação pela graça, por meio da fé, né? E é uma obra de Deus no homem, né? Então o homem tem a participação da aceitação da salvação ou não. Então Paulo começa a escrever: olha, vocês estão ouvindo pessoas aí na igreja que estão pregando, dizendo que eu não sou apóstolo, mas estão trazendo mensagens que não convêm, mensagens que estão ligadas à lei, né? Ou seja, questionando o evangelho que nós pregamos, que está errado, mostrando que a lei é correta. Então, Deus aqui vai mostrar que a revelação que Paulo estava trazendo, ela é sim, irmãos, divina, e ela é até superior à revelação que eles haviam que os judeus haviam recebido lá atrás e que esses agora judaizantes estavam querendo trazer para a igreja. Então nós vimos ali em primeiro lugar, nós na documentação. Então do versículo 1 até o versículo 3, porque é uma revelação superior? Porque não foi gravado em pedra,
mas foi gravada nos corações. Irmãos, o Evangelho é gravado nos corações, não em pedra. Moisés recebeu em pedra, né? Aqui, irmãos, a mensagem de Deus agora, através de Cristo, é a salvação pela graça, por Cristo. Segundo, no dinamismo. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos salvos. Quando eu recebi Cristo, quando você recebeu o Senhor Jesus, nós nos tornamos também participantes do ministério de Cristo. Então não é somente Deus fazendo a obra. No caso de Moisés, por exemplo, Deus falava com Moisés falava com o povo, e o povo não tinha acesso a Deus. Então quem é que se apresentava diante de Deus? Os sacerdotes. Depois ele pegou Arão e os seus descendentes ali, que tinham a capacidade de chegar à presença de Deus. Hoje, irmãos, nós somos o quê? Sacerdotes. Hoje nós temos um dinamismo, porque nós podemos fazer a obra de Deus. Tá? Isso foi até o versículo de número 6. Nós vemos até o 9, né? Foi no grau também, né? Nós vemos até o 9. Então, só vamos pegar aqui do 7 a 9, aí nós já passamos para o outro ponto. Diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério dos filhos? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ou seja, terminamos a leitura na semana passada aqui. Então, irmãos, o grau é muito superior. Porque Moisés estava com o rosto resplandecendo quando recebeu os 10 mandamentos, de maneira que ninguém podia fitar os olhos dele. Hoje, irmãos, nós temos o Evangelho que é eterno. Ou seja, o que Jesus fez, né, não era transitório. Quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, era transitório. Até quando iria isso? Até quando Cristo aparecesse. Cristo apareceu, Cristo é eterno. Ou seja, a demonstração ali que agora o Deus encarnado, irmãos, é para sempre. Quando é que Jesus vai deixar o seu corpo? Nunca. Olha que interessante, irmãos. Né? Jesus, Deus, assumiu uma forma corpórea para sempre. Para sempre. Não é transitório. Quando Jesus nasceu, homem, quando ele morreu, né, sendo 100% homem, 100% Deus, quando ele ressuscitou, o seu corpo glorioso será agora para sempre, jamais, jamais mudará. E tal como o veremos. Como é que Jesus se mostrou ali para Tomé? Com as marcas, né? Está aqui. Quando é que essas marcas vão sair? Nunca mais. Essas marcas estarão, né, eternamente, a demonstração do que ele fez. Então, o Evangelho não é transitório. Então, no grau, irmãos, as pessoas se alegram de ouvir a lei de Moisés, que era transitória. Mas o Evangelho não. Né? A revelação de Paulo era superior no grau. Então, vamos avançando aqui. Né? 3, agora 4. No destino. Versículo 10 e 11. Leiamos. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Então, irmãos, o destino da revelação que Paulo está pregando, eterno. Né? Então, a lei, quanto tempo durou a lei? Foi de Moisés até Cristo, né? Então, ali começou a igreja, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aquilo já era transitório, né? Ou seja, não teve mais perpetuação. E hoje nós já estamos aqui há 2000 anos, pregando o quê? A revelação que Paulo pregou em Coríntios, que Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Ele, sendo o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós, e se sacrificou por causa do pecado da humanidade. Então, o homem
estava condenado ao inferno, mas Jesus foi lá e pagou esse preço. Então, a questão do destino, né? A lei era transitória, mas essa mensagem, né, é até o final dos tempos. Agora, na diagnose, ou seja, fazendo aí um diagnóstico mostrando a potencial cura ou a potencial doença que estava aqui nesse título. Versículo 12 a 17 diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual é o diagnóstico aqui, irmãos? A doença do homem é o pecado. E o pecado leva à morte. A morte é separação. Então, o homem estava separado de Deus, um distanciamento. Então, quando fala a morte, a segunda morte, para sempre estará separado de Deus. Então, essa prisão, né, que é a morte, que é a separação, está representada aqui por um véu. Então, Paulo aqui, né, inspirado por Deus, diz: Moisés desceu do monte. Como é que teve que fazer com você? Teve que colocar um véu, porque resplandecia de maneira que não dava para olhar para ele. Aquele véu ali, irmãos, está representado como sendo assim uma separação entre a glória de Deus e o homem. Assim como, por exemplo, poderíamos usar o exemplo lá do tabernáculo do templo. Não tinha um véu que separava, né, os homens da presença de Deus. Quando Jesus aboliu aquilo que era transitório, o véu se rasgou, né, do alto a baixo. Ou seja, Jesus abriu-nos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus de uma maneira livre agora. Então, todas as vezes, irmãos, que as pessoas começam a ser legalistas, começam a colocar a salvação baseada em obras, o que está acontecendo com essas pessoas? A separação, o véu ainda permanece. O véu não foi tirado. Então, na revelação de Moisés, foi colocado um véu. Veja o versículo 13, né? Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Ou seja, colocava um véu. Isso era o que? Transitório. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, até hoje as pessoas estão colocando esse véu. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Os irmãos, eles ainda não estão enxergando. O véu, se você coloca um véu perante os seus olhos, você enxerga, né? Ou seja, ele vai tapar a sua visão, né? Vai tapar a sua visão. Então, às vezes vai dizer: não, pastor, mas dá para pôr um tecido, se eu consigo ver do outro lado. Então pega uma coberta, essa pega de brinco e coloca nos seus olhos. Você não quer ver se você vai ver. E se fôssemos olhar para o véu do tabernáculo, aí não quero ver do outro lado. Porque aí nós estamos falando não é de um tecido só, estamos falando de algo que era largo, assim, né? Quer dizer, extremamente grosso. Então, nós observamos que aqui, né, versículo 14: mas quando se converterem ao Senhor, o que acontece com o véu? O véu se tira. O que a Bíblia diz sobre o entendimento daqueles que estão, que não, nós vamos até tocar nesse ponto, né? O que a Bíblia fala sobre aqueles que não creem em Cristo ainda? Eles estão cegos, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. Então, quando se convertem, brilha a luz. Então, aquele que ainda está preso nas leis, o véu ainda não foi tirado. Eles ainda estão separados de Deus.
Então, fechando aqui, irmãos, no versículo 18, né, no desenlace. Então, como é que vamos desembaraçar toda essa situação? Agora vai fazer um desembaraço, né? Então, separou aí, agora vamos desembolar essa linha. Diz assim o versículo 18: Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Bom, são pelo Espírito Santo hoje nós temos visão. O véu foi tirado dos nossos olhos também. Você já enxergou, né? Espero que tenha enxergado a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agora nós refletimos, irmãos, a imagem de Jesus. Então não é mais com um véu, é liberdade agora, né? Então vai tratar sobre isso aqui, inclusive no capítulo 4. Nós somos livres agora, né? Então foi tirado o véu, estamos livres, estamos libertos, né? Estamos agora com tranquilidade para servirmos ao Senhor. E ainda assim refletimos a glória de Cristo, né? Como diz lá no capítulo 2, né? Não, perdão, no capítulo 3 mesmo, né? Fala sobre termos gravados, né? A palavra no nosso coração, somos o bom perfume de Cristo, né? Ou seja, refletimos a glória de Cristo de uma maneira livre. Agora aqui, irmãos, na letra E, o dualismo de Paulo é explicado, né? Então, todo este capítulo aqui vai falar sobre oposições ou antônimos, né? Vamos usar a palavra antônimos. Vai dizer uma coisa negativa, uma coisa positiva, uma coisa negativa, uma coisa positiva, um negativo e positivo, negativo e positivo. De todo o capítulo, basicamente, Deus instruiu Paulo para fazer assim. Por exemplo, vamos, né? O primeiro ali, o escondido e o revelado. Então, justamente estamos falando aí sobre, no capítulo anterior, falou sobre a revelação, ela era maior. Agora Deus vai usar Paulo para mostrar para os irmãos sobre a diferença do que vivíamos antes, ou sobre a diferença daquele que vive na lei para aquele que já está salvo. Ou seja, vai mostrar os dois lados agora. Então, primeiro aqui no que é escondido e no que é revelado. No capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia, que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmãos, observem. Aqueles que estão pregando um evangelho que precisa de obras para a salvação, o que eles estão fazendo? Estão falsificando a palavra de Deus. Versículo 2. O que estão fazendo? Por vergonha se ocultam. Não tem como, irmãos, falar, né, a verdade de uma maneira escondida. Porque a verdade é a verdade. Então a verdade ela está explícita, ela está aberta, ela está escancarada, né? Então, quando o Evangelho começou a ser pregado, nós vamos parar só nesse primeiro ponto, tá? Quando o Evangelho começou a ser pregado, causou um certo alvoroço no mundo, né? Causou aquele alvoroço no mundo, todo mundo ficou, e agora? Esses cristãos aí agora vão dominar o mundo. Aí os que eram fariseus, aqueles que eram ali, né, da religiosidade, começaram a ficar preocupados. Nós temos que matar esses cristãos. Acaba com essa raça, acaba. Porque a maneira é assim, você mata todo mundo, acaba com isso. Só que, quando é a verdade, irmãos, ninguém mata a verdade. A verdade, ela se espalha. Eu sei que o mundo jaz no maligno, porque o nosso inimigo é mentiroso. E ele engana muitas pessoas com a mentira. Sabemos disso. Mas a verdade perdurará. Jesus disse que ele é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade liberta. Quando chega lá, o que Gamaliel fala?
diga, não, deixa esse pessoal pregar. Porque se isso daí for mentira, se for uma seita, como aconteceu no passado, surge um líder, monta uma seita, a seita acaba. Surge um líder, monta uma seita, a seita acaba. Vai acabar. Só que é interessante notar, irmãos, que o cristianismo permanece até hoje. Né? Ou seja, não é uma ideologia de homens, é a verdade de Deus. Tá? Então, esses homens aí, né, podem de repente montar uma ideologia de salvação pelas obras. Quem são inimigos, né? Tá montando. Mas pode ver que igrejas que fazem isso aí não vai perdurar muito tempo. Não perdura. Acaba. Né? Mas aquelas que estiverem pregando a verdade perdurarão. Perdurarão. Porque nós não precisamos falsificar, irmãos, a palavra de Deus. Então, assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o que nós pregamos é revelado, não é escondido. Tá? Então, imagina aquelas organizações, né, que se reúnem escondidos. Né? Organizações que são secretas. Né? Então, por que está secreto? Porque tem uma coisa a esconder. Né? Então, aqui nós não temos nada a esconder, porque o que é verdade não precisa ser escondido. Aí, semana que vem a gente vai falar sobre os cegos e os iluminados, tá? Só vou ler ali a dualidade. Né? Então, o escondido e revelado, o cego e os iluminados, os escravos e o Senhor. 4. Trevas e luz. 5. Os frágeis e o poderoso. 6. Provações e vitória. Então, sempre ali uma parte negativa e uma parte positiva, né? 7. A morte e a vida. 8. O escrito e o falado. 8. O passado e o futuro. 9. Né? O passado e o futuro, perdão. 10. Graça e ação de graças. Irmão Marcelo falou sobre graça, né? Então Deus nos deu a graça, mas nós, irmãos, devemos fazer ações de graças, né? Nós esquecemos disso. 11, né? O homem exterior e interior. E 12, a aflição e glória. Acho que termina aqui. Não, tem mais um, 18, né? O visto e o não visto, e o temporal e o eterno. Aquilo que é visto, não é visto? Aquilo que é temporal e o que é eterno. Então, são os 18 versículos do capítulo 4. É quase que um ponto por versículo. Né? Então, são 14 pontos para dizer. E aí os meninos não precisam anotar não, viu? Semana que vem nós vamos começar aqui. Ó, tá? Então, cenas dos próximos capítulos na quarta-feira. Né? Só passando as cenas do próximo capítulo. Então, vamos orar, encerrando o curso nessa noite. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite, por tudo que o Senhor concedeu a nós de fazermos aqui nessa noite. Dirija as nossas vidas, faça a vontade do Senhor em nós, use-nos para a honra e para a glória, por favor, a Deus. Abençoe que possamos alcançar do Senhor a sua vontade nas nossas vidas. Abençoe a Ele pelos nossos lares, nos leve em paz e segurança, pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Lembrando os irmãos aí, conferências, né, da Igreja Batista Macedônia, nos dias 26 a 28 de setembro. Tá? Então, planeje estar lá, né, nessas conferências. Amanhã nós temos aula de música. No sábado, nós não vamos ter o evangelismo. Tá? No sábado, não teremos evangelismo, porque é a premiação dos jovens. Eu sei que não são todos os jovens que estarão na premiação, porém, né, quem tem condições da premiação são os mais fiéis no evangelismo. Então, nós não teremos evangelismo nesse sábado, né, porque são os dois estrelas que nos ajudam muito. Né? Então, não teremos para esse sábado, mas olha, né, que Deus possa alcançar almas, né, e salvar almas. E olha também, irmãos, nós teremos nos dias 26 e 28, se ficar confirmado, vamos ter um missionário aqui no domingo, pela manhã, na EBD, tá? Esse domingo agora, ou teremos mais um casal missionário aqui conosco. Se vocês estão em casal, estão com filhos, né? Não tenho certeza, mas a possibilidade de estar conosco.
Tem mais algum aviso que eu preciso dar? Não? Então vamos colocar em pé. Vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Então vamos ter uma palavra de oração, uma oração voluntária. Quem sentir desejo, ore sobre você. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez falando com o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, meu Deus, e reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti. Agradecemos, meu Pai, como criação do Senhor, as Suas misericórdias que não saem sobre nós. Pedimos, meu Deus, pelo restante da semana, meu Deus, que o Senhor nos guarde e protege, e que as Suas misericórdias continuem, meu Deus, nos guardando e protegendo. Pedimos, meu Deus, pelos nossos lares, que o Senhor cuide de cada um. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos trouxe para a Tua casa para podermos louvar e agradecer o Teu nome e ouvir a Tua palavra. Amém. Meu Deus, que possamos não ser somente ouvintes, mas também praticantes da Tua lei. Pedimos, meu Deus, que possamos mostrar o Senhor nas nossas vidas e com elas, meu Deus, trazer mais almas ao Senhor. Sim. Sabendo, meu Deus, que não somos nada, meu Deus, mas o Senhor habita dentro de nós, o Seu Espírito Santo habita dentro de Amém. nós, e nós devemos transparecer isso ao mundo, para que eles vejam como é bom servir um Deus vivo. Amém. Deus, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimentos a todos. Estamos despedidos.